O que é uma ação? Ações são as menores partes do capital social de uma determinada empresa, também chamada de papéis. Ao comprar uma ação negociada na B3, que é a nossa Bolsa de Valores brasileira, você se transforma em um acionista de uma companhia de capital aberto, uma espécie de sócio. Se a ação se valorizar, você ganha mais. Na prática, quando se compra uma ação, você vira dono de um pedaço da empresa, que deve ter o capital aberto e fica sujeito às oscilações do preço desse papel que se encontra no mercado, tanto para o bem, no caso de valorização, quanto para o mal, em desvalorização. Você se transforma em uma espécie de sócio da companhia pela qual comprou a ação. Então, você pode se beneficiar ou sofrer com a percepção de valor que a empresa tem com relação ao mercado, ou seja, o mercado tem em relação a essa empresa. Percepção essa que pode ter diversos fatores, como performance do ramo de atuação, novas aquisições, crise de imagem, influências do mercado exterior, dentre outras várias. Por que devemos investir em ações? Investir em uma ação é apontada pelos especialistas como a maneira mais eficiente de multiplicar o patrimônio no longo prazo, pensando em um horizonte de anos ou até décadas. Apesar dos solavancos e crises que o mercado acionário atravessa de tempos em tempos, que acaba refletindo no fundo o crescimento das empresas com o passar dos anos, que tende a superar a evolução de outros investimentos mais conservadores. Tipos de ações que nós temos disponíveis. Na hora de aplicar o seu dinheiro em ações, o investidor se depara basicamente com dois tipos de papéis, preferenciais e ordinários. Ações preferenciais são ações as quais dão preferência no recebimento de lucros e dividendos da empresa em questão. As companhias costumam repassar pelo menos 25% do lucro líquido aos seus acionistas. Essas vantagens faz com que as ações preferenciais sejam as mais líquidas na nossa Bolsa de Valores, a B3. As ações ordinárias dão direito a voto e participação nas decisões das assembleias de sócios. Portanto, quem tiver porcentagens elevadas de papéis ordinários terá o poder de definir os rumos da empresa. Além disso, essas ações podem ter um mecanismo chamado tag-along, que protege os acionistas minoritários em caso de venda da companhia. Esse mecanismo obriga que o novo dono garanta a esses acionistas pelo menos 80% do valor pago por ação. No mercado integral, que concentra a maioria do dinheiro, o investidor compra um lote de pelo menos 100 ações por cada companhia. Dessa forma, um papel cotado a R$20, por exemplo, precisa de um investimento mínimo de R$2.000 no mercado integral. O mercado fracionário da Bolsa de Valores permite que investidores façam aportes modestos em ações. Assim, é possível comprar cada ação individualmente, beneficiando o pequeno investidor. Entenda seu perfil de investidor e, além de estar ciente da estratégia empregada, o investidor precisa saber se ele, de fato, se enquadra em teu perfil, se é menos conservador, arrojado ou moderado. Afinal, a chance de obter retornos maiores na renda variável está aliada a um risco mais elevado. Risco não tem a ver com perda apenas, risco é a incerteza do resultado futuro, pode ser para mais ou para menos. E é importante ter plena noção disso, saber que assim como há chance de ganhar, sempre existe possibilidade de perder também, independente do quão certeiro pareça o investimento. Aceitar isso é requisito básico antes de comprar qualquer papel na Bolsa de Valores. Também é preciso ter sangue frio e não se desesperar quando a flutuação dos preços acontecer. Um perfil mais conservador de uma pessoa que não esteja disposta a tomar risco pode acabar atrapalhando muito uma boa estratégia de investimento. Quem compra ações deve declarar no seu imposto de renda? Pois bem, o imposto de renda é cobrado após a venda das ações em apenas operações que registrem lucro líquido. O valor da venda superior ao da compra já descontado as taxas cobradas pela corretora. As operações comuns são tributadas em 15%, enquanto que a de day trade,
que é a compra de venda no mesmo dia, tem uma alíquota de 20%. Contudo, vendas de até R$20 mil em um único mês são isentas de imposto de renda, exceto nos casos de day trader. Para realizar o pagamento, o investidor deve emitir uma DARF e pagá-lo até o final de cada mês seguinte à operação. Por outro lado, os juros sobre o capital próprio é uma outra forma de distribuição de lucros por parte das empresas. Recebe uma mordida de 15% do leão, direto na fonte. Então, se você quer fazer o seu investimento no mercado acionário de Bolsa de Valores, que nós temos mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores, que é a B3, acesse www.corporateinvestimentos360.com.br, abra sua conta sem custo, sem tarifa, faz a sua análise de perfil de investidor, que você vai contar com o nosso time de assessores de investimento para te dar um atendimento personalizado e, que é mais interessante, gratuito. Grande abraço e vamos que vamos.